Tão meigo e tão bom é Jesus, e guia-me com sua mão. O amor de Jesus é com fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. O amor de Jesus, com fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus minha vida darei, o seu grande amor sem fim. Feliz sábado, igreja. Alguns eu pude cumprimentar na entrada, outros ainda não, então sejam bem-vindos à casa de Deus todos mais uma vez. Eu estive nessa manhã no primeiro horário na igreja central, então trago o abraço dos irmãos da central de Lajeado para vocês, e também da minha esposa. Hoje eu estou sozinho, sem a companhia dela, que faz muita falta. Ela está participando do treinamento da associação do Ministério da Mulher. Eu mando um abraço para vocês também. Alguns eu não conheço, então bem-vindos também. Que Deus abençoe e que possam se sentir bem no nosso meio também. Assim como você está, vamos fazer uma breve oração. Pai eterno, nosso Deus, nesse momento, nós pedimos que o Senhor nos guie através da palavra. Que a Tua graça e misericórdia, ó Pai, nos permita entendê-la e que possamos ser abençoados através dela. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, livro de 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 1. Tudo bem? 1 Coríntios, capítulo 1. E eu quero só ler com vocês aqui o versículo 18. Não é o tema central do nosso sermão, mas eu quero iniciar com este versículo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Eu não sei se você tem tido o privilégio de estar em contato com pessoas que não creem na palavra. Por que privilégio? O privilégio de poder testemunhar para essas pessoas. Algumas semanas atrás eu iniciei o estudo bíblico com uma pessoa que se considera, ou se considerava pelo menos ateu. Eu já tive algumas vezes esse privilégio de dar estudo bíblico para pessoas nessa condição. Como vocês sabem, até 2024, enquanto eu estava como pastor no Uruguai, eu diria que a metade das pessoas com que eu encontrava não acreditavam em Deus. E é muito diferente quando você tem contato com pessoas assim, porque a perspectiva delas sobre a vida, sobre o propósito, sobre a nossa origem, nosso destino é muito diferente. Para nós, esse contexto da igreja, cantar canções, hinos, a palavra é algo muito comum. Mas para muitas pessoas, como o testemunho aqui dessa mensagem que nós lemos ali, vimos no vídeo, é algo muito diferente, até estranho. Nós cantamos um hino que eu gosto muito sobre o amor de Deus, né? O amor de Jesus. Isso é algo que estamos tão acostumados que às vezes pode até ser que possamos chegar ao ponto de perder a compreensão da magnitude do amor de Deus. E nessa manhã eu quero estudar com vocês esse tema sobre 2 pontos muito importantes que são um desafio para todos nós como cristãos. E esse ponto é a magnitude do amor de Deus e a malignidade do pecado.
Dois aspectos muito importantes, mas que às vezes nós não compreendemos da forma correta. Agora sim, vamos para o livro de 1 Timóteo, no capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Bem, encontraram? Diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sempre gostei muito dessa declaração de Paulo. Ele apresenta aqui a perfeita compreensão que ele tem da magnitude do amor de Deus. E por isso, ele reconhece a sua condição como pecador. Perceba, irmãos, que nós muitas vezes, ao não compreender a malignidade do pecado, nós não compreendemos o tamanho do amor de Deus. Nós estamos tão acostumados com o pecado como parte do nosso dia a dia, que às vezes não entendemos quão terrível ele é, quais as consequências que o pecado traz para a nossa vida e já trouxe para toda a história da humanidade, e inclusive aquilo que chegou até a afetar o nosso Senhor, o nosso Deus. Nós estamos, às vezes, tão acostumados com o pecado, que olhamos para ele como algo comum, como parte do dia a dia, como parte da vida, e realmente não compreendemos quão importante é nós lutarmos contra ele. Há uma oração que eu faço com frequência, e também menciono para vocês em muitos sermões, que é quando eu oro para Deus para que eu não perca a sensibilidade de diferenciar o certo do errado. De eu não estar tão acostumado com o mundo ao meu redor, que eu perca a sensibilidade do sangue de Cristo que derramou na cruz do Calvário. Olha, irmãos, eu sou sincero para vocês, né? Sendo pastor, muitos anos tendo o privilégio de me dedicar à palavra, a estudá-la, a pregá-la, mas eu reconheço que eu entendo a mensagem do amor de Jesus, mas eu acho que eu não consigo entender o tamanho desse amor. Eu sei que ele é grande, sei que é muito grande, sei que é tão grande que eu não consigo entender. Eu posso dizer sobre o universo, por exemplo, né? Sabemos que o universo, pela compreensão da física, não tem fim. Mas eu não consigo compreender algo sem fim. Por quê? Porque eu sou limitado. Eu sei que a promessa é da vida eterna, mas estou tão acostumado com o fim da vida ao meu redor que é difícil compreender também a vida eterna. Sei, por exemplo, que a promessa é que um dia, quando estivermos com o nosso Senhor, não existirá mais dor, nem tristeza, nem lágrimas. Eu creio nisso e creio que você também crê nisso. Mas mesmo acreditando, eu reconheço que é difícil até compreender como funciona uma vida sem dor. Até que ponto as coisas, se eu encostar a mão no fogo, na nova terra, o que vai acontecer? Não sei. Eu não sei. Porque eu sei que nessa vida, se eu encosto, queima e dói. Por isso eu digo que há muitas coisas que nós não compreendemos, mas ainda assim nós podemos entender o básico do plano da salvação que o nosso Senhor tem para cada um de nós. Perceba, a mensagem do Evangelho, ela é tão profunda que o maior sábio e estudioso poderia passar a vida inteira estudando e ainda não conseguiria compreender tudo. Mas é tão simples que a pessoa mais simples que entrar pelas portas da igreja, se o coração está aberto para a palavra, vai conseguir entender o básico necessário do plano da salvação, do amor de Cristo por ela. É algo complexo, irmãos. É algo complexo. O apóstolo Paulo, ele tinha especial compreensão da graça, porque ele muito precisava dela. Na verdade, todos nós precisamos.
Mas tendo sido ele perseguidor da igreja, ele sentiu o peso daquilo que ele tinha feito. Como ele foi responsável pela morte de algumas pessoas que eram seguidoras de Cristo, ele sentiu o peso da culpa daquilo que ele havia feito. Então ele entendia que a graça que ele estava recebendo era maravilhosa. Eu quero destacar o versículo 15 porque esse é o texto central, é o versículo central da nossa mensagem. E vou ler novamente com vocês. Diz assim, ó: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A missão de Cristo, ela é salvar a todo aquele que aceita. Essa iniciativa, ela começa em Cristo e ela se expande para nós, mas nós, irmãos, não temos nenhum mérito nela. Quando você, em qualquer momento da sua vida, é chamado à reflexão, quando a sua consciência é despertada para aquilo que o pecado faz, o quão danino é o pecado. O mérito, irmãos, não é do seu conhecimento, não é da sua inteligência, não é do seu intelecto. O mérito é exclusivo de Deus, que através do Espírito Santo está falando ao seu coração. Então, já desde o começo, você já está sendo abençoado. Perceba que o texto é muito claro, que o nosso Senhor veio para salvar. E essa salvação não se limita a nós, que estamos nessa manhã aqui na igreja. Essa salvação, ela se estende para todo mundo. Ela se inicia em Deus e se oferece para o mundo inteiro. A diferença é que alguns aceitam e outros rejeitam. A minha pergunta nessa manhã, para a nossa reflexão é: tem sido a salvação em Cristo a prioridade na sua vida? Essa é uma pergunta que eu vou repeti-la de várias formas nessa manhã. Mas tem sido a salvação em Cristo a prioridade em sua vida? Perceba que a nossa vida, ela se ocupa de muitas coisas, né? Nós temos que trabalhar, nós temos que atender as pessoas ao nosso redor, nós temos contas para pagar, temos estudos que realizar, temos muitas ocupações. Na verdade, o inimigo se especializou em preencher o nosso tempo, né? Nós temos que nos esforçar para conseguir um tempo livre para a mente e para o coração, porque senão sempre tem alguma coisa para fazer, né? Uma sobrecarga de trabalhos e de informação que há sobre a nossa vida. E às vezes pode ser que estamos tão acostumados até com o próprio Evangelho que nós nem paramos para meditar mais nele. Viemos até a igreja, nos sentamos, levantamos, ajoelhamos, levantamos de novo, amém, oramos e vamos para casa. E muitas vezes, passado poucas horas do culto, do encontro que nós tivemos com Deus aqui na sua casa, nós nem lembramos que louvores nós cantamos, que palavra foi pregada, que decisão eu fui convidado a tomar aqui na casa de Deus. Por quê? Porque foi apenas uma tradição, um hábito religioso. Eu não sei se você tem nos últimos tempos dedicado momentos especiais para oração. Eu não sei quando foi a última vez que você dedicou para fazer uma vigília individual com Deus. Se tiver um outro microfone lá, porque esse aqui já é a bateria. Eu não sei se você, quando dedica tempo para oração, se você o faz lá com consagração, com silêncio, se você ali quebranta o coração, dizendo: Senhor, há alguma coisa em minha vida que eu não estou compreendendo do seu amor? Há algum pecado, por mais pequeno que ele possa parecer, que eu tenho negligenciado de entregá-lo? Muito obrigado. Renunciá-lo e suplicar de todo o meu coração que me dê a força para vencê-lo? Sabe, aqui quando você vê esse texto, essa palavra, né, Jesus veio para salvar, né, a gente chama de infinitivo passivo. Você, o que você faz? Qual que é o seu mérito aqui nessa salvação? Nenhum. Não há nenhum mérito em nós. A salvação, ela é completa e total em Cristo Jesus. Perceba, o sangue de Jesus, ele é total e suficiente para perdoar e purificar você do quê? De todo e qualquer pecado. Não há um pecado, uma atitude em sua vida que a graça de Cristo não seja suficiente para cobrir, perdoar, renovar você e dar um novo começo.
Então, irmãos, não há mérito em nós estamos muito focados, às vezes, naquilo que nós devemos fazer. E sim, irmãos, nós vamos fazer. Não estou dizendo que a graça de Cristo nos é estendida para que eu continue praticando as obras da carne. Não é isso. Mas a transformação do nosso caráter, ela é uma obra de Deus em nós. Quando eu decido ser fiel, é em resposta à gratidão por aquilo que Deus já fez em mim. Então eu sairei como Pablo, com toda a motivação necessária para pregar o Evangelho, para dar um testemunho. Por quê? Porque há tanta razão na minha vida para agradecer. Perceba que nós estamos tão acostumados com aquilo que nós temos, que chegamos ao ponto de achar que nós temos direito às coisas que nós temos na nossa vida. Por exemplo, a minha casa, eu consegui com muito trabalho e esforço. As minhas contas eu paguei porque eu trabalhei tantas horas, então eu sou digno desse salário, sou digno disso que eu tenho. O que eu conquistei em minha vida. A gente vai somando isso, né? Os diplomas na parede, os troféus e tudo aquilo que nós consideramos dignos. E às vezes nós ignoramos que até o meu respirar é uma graça que o Senhor me estende. O meu coração que nesse momento trabalha é o poder de Deus ali manifestado. Se nós estamos aqui nesta manhã, queridos, é pelo amor e pela bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo entendia isso porque em seu pecado, Cristo olhou para ele e não o pecador que ele era, não o ignorante que ele era, porque ele ignorava a verdade que estava diante dele, ele não a compreendia, mas ele não olhou para Pablo desta forma, mas sim olhou para Pablo naquilo que ele chegaria a ser. E eu não me refiro só a um pregador do Evangelho, eu me refiro a um cidadão do reino dos céus. Da mesma forma, quando Deus olha para nós nesta manhã, Ele não olha para os pecados que você já cometeu, e vamos reconhecer, a nossa lista é grande. Ele não olha pelos tropeços que nós já demos na vida, Ele olha pela mesma condição que olhou para Pablo. O potencial que há em nós de ser cidadãos dos reinos dos céus. Então, irmãos, nessa manhã, nós precisamos, assim como Pablo, reconhecer a nossa condição. Nós precisamos, irmãos, reconhecer a nossa condição. Se há algo que pode nos afastar da Canaã celestial, é o orgulho, a soberba, a arrogância. Às vezes nós nos consideramos tão bons, né? Porque viemos à igreja, porque pregamos, porque conhecemos de memória a palavra. Na verdade, isso apenas nos dá uma grande responsabilidade, mas não mérito. Sim, a responsabilidade. Quando Pablo diz, né? Para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Ele está dizendo o seguinte, olha, a mensagem é para todo mundo. E por isso eu estou pregando, Timóteo. Timóteo vai lá e prega isso também. E eu sou testemunha, por quê? Porque eu sou um pecador que foi salvo. Porque eu não mereço, mas recebi a graça do mesmo jeito. Então Pablo entenda também isso. Timóteo, você também não merece, mas a graça também chegou até você. Agora vai e prega para os demais também, que eles também não merecem, mas o amor de Deus também está ao alcance deles, se é que eles entendem e aceitam essa mensagem tão maravilhosa. Versículo 16, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, se referia, né? Evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. O que diz aqui Paulo? Querido, se eu fui pecador do jeito que eu fui, ainda sou, e a graça me alcançou, que hoje eu posso estar pregando o Evangelho, então entendam que também está ao alcance de vocês, mas somente se vocês entenderem a malignidade do pecado e a grandiosidade, a magnitude da graça e do amor de Deus. Sem essas duas coisas, irmãos, nós nunca vamos compreender o plano da salvação. Se nós não formos sensíveis o suficiente para entender quão terrível é o pecado, por mais pequeno que possa parecer, nós não vamos arrepender. Nós vamos justificar o pecado. Vamos dizer, mas o Senhor conhece a minha condição, mas o mundo é assim. Na verdade, irmãos, o grande perigo não é nem parar e dar desculpas, é nem perceber o pecado. Esse é o grande problema.
é estar tão acostumado que você não percebe. O nosso corpo ele é bem interessante e é bem complexo. Há uma característica biológica em nós que quando um cheiro, um odor é muito intenso, depois de algum tempo, o corpo já assimila e reconhece que já não é mais importante ficar ali em evidência, então o cheiro ainda existindo, já o cérebro já não processa mais ele. Isso acontece tanto para cheiros bons como para cheiros ruins, né? Tem alguns que colocam bastante perfume, né? Enche de perfume e tal. Dali um pouco o nariz já acostumou. Mas quando chega na sala de algum lugar, né? Todo mundo, que cheiro, perfumão forte, né? Tomou um banho de perfume. Da mesma forma, um cheiro ruim, né? Algumas regiões de muito animal, grandes por aí, né? Aviários. Quem já vive ali acostuma com o cheiro que nem sente, nem percebe. Mas quem vem pela primeira vez, ou está de passagem, né? Aquele cheiro bem forte. Às vezes nós estamos na mesma condição com relação ao pecado. Estamos tão acostumados com o pecado que já nem percebo que ele está ali, né? E é por isso é necessário um coração quebrantado, uma oração, uma entrega, um esforço no clamor ao Senhor para que, Senhor, eu não perca a sensibilidade, que eu não perca o discernimento para diferenciar o que é certo daquilo que é errado. Versículo 17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Algum tempo atrás eu preguei aqui sobre Isaías, quando ele teve a visão do trono de Deus, né? E quando ele teve essa visão, quão impactado ele ficou. Miserável de mim, né? Serei destruído. Realmente, quando nós contemplamos a grandiosidade de Deus, nossa boca não consegue nem se calar, irmãos. Quando há uma alegria muito grande em sua vida, é difícil você guardar segredo, né? Se algo muito bom aconteceu para você, uma vitória, venceu uma doença, alcançou um objetivo, você quer contar para as pessoas, porque você reconhece a beleza disso. Nós compreendemos com maior profundidade esse amor de Deus, e a cada manhã paramos para meditar na cruz de Cristo, no amor, no perdão, na misericórdia, na paciência que Deus tem comigo. A gente vai ficar tão impactado que vamos sair por aí, vamos contar para as pessoas. Meu amigo, você não sabe, Deus é tão bom, mas tão bom. Eu preciso te contar isso. Olha o que Deus fez por mim. Olha só a graça de Deus. Deus quer te ajudar, Deus te ama, meu querido. Você vai falar não da boca para dentro, né? Ou da boca para fora, vai falar com o coração, porque realmente crê no que está falando. Versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. E agora também para nós, hoje, nessa manhã. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se conta aí Emineu e Alexandre, e aí segue a história. Mas perceba, queridos, nós também recebemos a profecia de Deus sobre nós, né? Também há uma missão que nos foi confiada, e nós temos que combater esse bom combate, queridos. Mas não sem reconhecer a malignidade do pecado e a magnitude da graça e do amor de Deus. Somente isso pode produzir um impacto significativo em nossa vida. Somente assim o nosso coração de pedra voltará a ser um coração de carne que está ali bombeando sangue de Cristo Jesus, cheio de amor e de misericórdia. Eu quero ler com vocês aqui no último capítulo agora, porque Paulo inicia com esse clamor para Timóteo e também finaliza com um clamor muito semelhante. 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 11. Diz assim, 1 Timóteo 6, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até quando?
até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, persevera até o fim. Para quê? Para receber a coroa da vida eterna. Combate o bom combate. Irmãos, qual é a prioridade da sua vida? É a salvação? Então viva de acordo. Reconheça tudo aquilo que tem te afastado de uma perfeita comunhão com Cristo Jesus. Renuncie qualquer circunstância em sua vida que não é do agrado do Senhor. Clame a Deus por misericórdia e força para vencer essa batalha. Sempre reconhecendo a malignidade do pecado e a magnitude do amor de Deus. No texto do versículo 12 diz: toma posse da vida eterna. Perceba que a vida eterna ela já está à disposição, mas se você não tomar posse, nunca vai poder recebê-la. É necessário crer, é necessário aceitar, é necessário receber. Nessa manhã, o perdão de Cristo, ele está ao nosso alcance, a todos nós. Independente das obras malignas que realizamos, ele está ao nosso alcance, irmãos. Será que nós vamos tomar posse através da fé desse perdão? Será que vamos acreditar no poder de Deus que está ao nosso alcance para vencer as inúmeras batalhas da vida, mas sempre priorizando a salvação, que é a principal delas? Essa é a nossa razão de viver. Muitas vezes alguns jovens me procuram e falam: pastor, eu acreditava que o plano de Deus era eu casar com fulano, com fulana, que a profissão que eu tinha escolhido era o caminho que eu tinha a seguir. Qual que é o plano de Deus? Eu digo: eu sei qual que é o plano de Deus. Eu sempre respondo assim: o senhor sabe, pastor? Eu sei. O senhor te revelou? Sim, o senhor me revelou qual é o plano dele para a tua vida. Qual que é, pastor? Vida eterna. As demais coisas são parte da vida, mas o plano de Deus para você é salvação. Se você vai por caminho A, por B, trabalho A, B, Deus vai abençoar, vai guiar, vai proteger. Se você escolher o caminho ruim, vai ser mais difícil, mas a graça vai te alcançar lá também, se você aceitar, porque o plano de Deus é um e não há outro. E você alcança a vida eterna. Por isso nós lemos ali no princípio, e eu volto a ler o versículo 15, 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar você e a mim, a nós que somos pecadores, dos quais, como disse Paulo, eu sou o principal. Queridos irmãos, não permita, peça a Deus que não permita que nada nesse mundo te distraia desse plano maravilhoso de salvação. Nem trabalho, nem prazeres, nem tristezas, nem lutas, nem pessoas, nada. Porque se nós combatermos o bom combate, tudo terá valido a pena. Você pode fracassar em tudo nessa vida, mas se venceu no plano de salvação, você é uma pessoa vitoriosa para toda a eternidade. Agora, se você vencer em tudo que o mundo propõe, mas perder a salvação, você é um fracassado do que mais importa. E tudo demais perdeu todo o seu valor. Então, queridos, se vamos focar em algo, se vamos lutar contra algo, que seja para alcançar a vida eterna. Lembrando que o mérito é de Cristo. Nós precisamos aceitar. Então, qual é a decisão que nós temos que aceitar nessa manhã? Qual é o chamado? Qual é o convite que se estende? Possamos aceitar a salvação de Cristo Jesus como o primeiro e principal objetivo de nossa vida. E que possamos viver de acordo com isso, que é o grande desafio. Vamos finalizar cantando um hino, número 123. 123. Cante com o seu coração, cante sobre essa mensagem maravilhosa que é o sangue de Cristo, que nos dá a vitória sobre o pecado. Vamos ficar de pé para cantar juntos. Jesus te chama, volta já, ó
Oremos. Pai eterno, nosso Senhor, muito obrigado pelo sangue de Cristo que foi derramado por amor a cada um de nós. Obrigado, ó Pai, porque, embora não somos merecedores, o Senhor estende a tua graça para cada um de nós, e em sua bondade, paciência e misericórdia, o Senhor nos perdoa. Ó Pai, que possamos ter um coração sensível, Senhor, para tudo aquilo que nos afasta de Ti, para que possamos renunciar, Senhor, rejeitar aquilo que é contrário à Tua vontade, e possamos assim, ó Pai, aceitar o Teu plano para a nossa vida em sua plenitude. Ó Pai querido, que a Tua graça nos alcance e que possamos estar tão cheios do Teu amor, que possamos sair aos nossos amigos, vizinhos, a essa cidade, ó Pai, para compartilhar a esperança que há em nosso coração. Finalmente, que a Tua graça e a Tua paz possam estar sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Bem, bom dia a todos e que Deus abençoe o restante sábado.